Agora, a gente tem mais uma pesquisa que foi divulgada agora há pouco, a pesquisa do Ibope, que fala dos números da corrida eleitoral em Belo Horizonte. Disputa por lá muito acirrada. Você vai ver comigo aqui, a gente tem o Alexandre Calil, do PHS, com 39%. Então, pela margem de erro, ele está entre 36% e 41%. O João Leite, que disputa pelo PSDB, tem 36%, uma diferença de apenas 3%. E segundo a margem de erro, varia de 33% a 39%. Entre votos brancos, nulos e aqueles que não devem votar em nenhum dos dois, 20%. Aqueles que não sabem ou não responderam chegam a 5%. Houve uma mudança aí no cenário, como você vê embaixo. Então, na pesquisa anterior, a gente tinha o Alexandre Calil, do PHS, que tinha 41%, ele caiu um pouquinho para 39%. O João Leite, que tinha 35%, oscilou também e tem aí agora 36%. Resultado, portanto, que vai trazer bastante emoção para os mineiros. Agora, eu quero aproveitar e relembrar você que no que diz respeito a essa emoção que os mineiros vão sofrer e vão atravessar neste domingo, tudo você vai acompanhar por aqui. Você está convidado a acompanhar conosco a cobertura do segundo turno das eleições municipais. A partir das 8 horas da manhã, a nossa equipe já vai mostrar ao vivo toda a movimentação nas principais cidades onde vai ocorrer o segundo turno pelo país afora. Às 4h30 da tarde, você vai acompanhar um programa especial com a apresentação do Heródoto Barbeiro e comentários de Ricardo Couto, Nirlando Beirão, além de outros convidados. É o Voto na Record News, lembrando que eles vão analisar os resultados da pesquisa de boca de urna, da apuração oficial e mostrar como vai ficar o cenário político no Brasil depois dessas eleições municipais. Então, enquanto está marcado, hein? Reserve o seu domingo a partir das 8 da manhã para essa cobertura especial das eleições aqui na Record News. Para comentar esses resultados que você acabou de ver no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o cenário, claro, eu vou conversar com o nosso experiente Ricardo Couto, comentarista de assuntos políticos, econômicos. Quanto tempo? Não é? Boa noite a todos. A gente esteve juntos pela última vez justamente na apuração dos votos do primeiro turno. Estaremos de novo agora no domingo. Mas esse cenário de Rio de Janeiro e Belo Horizonte é muito interessante, porque Crivella, mesmo sofrendo ataques constantes, se mantém ali acima dos 40%, com 46%. 46% a 29%, ele tem 17 pontos de vantagem. Não mudou absolutamente nada. Cenário inalterado no Rio de Janeiro. Exatamente. Todas as brigas que aconteceram e tal, denúncias um contra o outro, não mudou nada. Exatamente. Né? No Rio de Janeiro. Agora tem uma surpresa no Rio, hein? A gente não pode esquecer. Sim. Os votos nulos, brancos... Não só no Rio, mas em Belo Horizonte também. É verdade. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, depois a gente passa para Belo Horizonte, é o mesmo número no Rio, 25%, em Belo Horizonte, 25%. É o mesmo número para os dois. 1 em cada 4 eleitores não vai votar em nenhum dos dois, juntando brancos, nulos e não sei. Né? É um número altíssimo e vem crescendo. Né? Já no primeiro turno nós tivemos isso e agora se consolida. Né? Quer dizer, o que o brancos, nulos e não sei, no Rio, 25%, é quase o que tem o Freixo. Quase o que tem o Freixo, lugar. Exatamente. Diferença de 3%, 4%. Na margem de erro. Na margem de erro. Interessante isso, hein? Interessante. Agora, bom, no Rio dá para prever o seguinte, para a gente fechar Rio e mudar para BH. Pouco deve se alterar nos próximos dias, Eu acho muito difícil, porque depois de toda a guerra que aconteceu nos últimos dias, não mudou nada, eu acho muito difícil. Né? Agora, só falta um último debate amanhã. Último debate amanhã, mas esses debates em reta final não tem muito poder, pelo que a gente vem observando, de modificação. Pelo tamanho da diferença. É o contrário de Belo Horizonte. Pois é, né? Lá pode ser decisivo. Aí pode ser decisivo, porque lá está pau a pau. 3 pontos de diferença que só. Coisa, né? Diminuiu, era de 6 pontos a diferença do Alexandre Calil para o João Leite, agora caiu para 3. Né? Você deu os números aí, 39 a 36. E em votos válidos, 52 a 48, um empate técnico. Exatamente. Né? Agora dá para imaginar que a disputa lá vai ser no voto a voto mesmo. E talvez, não só o debate, mas o que os candidatos vão fazer nessa reta final de caminhada pela cidade. A campanha termina amanhã. Né? Só tem de campanha mesmo, só mais um dia. Verdade. Né? Eu acho que no domingo nós vamos ficar todos, você vai estar aí também, né? Todos de olho em Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu estou muito curioso com Curitiba. Infelizmente, Ibope não divulgou nenhuma pesquisa. Não vi também, não encontrei. Não divulgou. Mas eu acho que Curitiba também a gente vai ter pau a pau. Uma disputa interessante. O Greca, que já foi prefeito, e o outro que eu não me lembro o nome agora, o novo... O Leprevô, Ney Leprevô. Leprevô, é isso aí.
E lá está empate técnico também, na última pesquisa. Não sei agora como é que ficou. Agora, Coutinho, me chama a atenção. Lá é engraçado, porque o Greca disparou na frente, que ele é muito conhecido, ele é uma figura, né? Conheci muito bem, muito apesar engraçado. das frases polêmicas. E o outro, Leprovô, né? É um deputado estadual que eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. Mas agora ele está na frente, nas últimas pesquisas. É capaz que ele leve. É capaz. Agora, Coutinho, chama a atenção o seguinte, a gente mostrou agora o quadro do Brasil diante dessas eleições. Eleições municipais sempre são decisivas, compõem um cenário muito importante para o que virá em 2018, tanto no âmbito estadual quanto no federal. O PT, principalmente no ABC, tem a tendência de perder as principais prefeituras. Já perdeu no primeiro turno já perdeu algumas. No segundo também. A gente tem, por exemplo, no Berço Dene, em São Bernardo, está fora da disputa, como a gente falou aqui na apuração do primeiro turno. Em Santo André, é o candidato do PSDB que está à frente. Em Mauá, é o candidato também, que se eu não me engano, PSB que está à frente. E o mesmo quadro nós temos em Diadema, PT fora. Então, é muito interessante. A gente vê que as principais cidades, em especial no berço do PT... É o cinturão vermelho famoso do PT, né? Que se desmanchou agora. Né? Qual é a preocupação do PT diante disso? Uma derrocada nacional, né? E simbolicamente no berço do PT, que é o ABC Paulista. Exatamente. Né? E, de outro lado, um crescimento grande do PSDB, que sempre teve essa disputa PT e PSDB. Exatamente. Enquanto o PT caiu, o PSDB Não subiu. deixa de polarizar, né? Não tem Só jeito. Que tem uma coisa aí nova, que é a seguinte, você falou de 2018, né? Sempre tem eleição municipal, você já pensa na próxima. No Brasil é assim, se mal terminou uma, já está pensando em outra. E por isso Belo Horizonte fica mais importante também. Né? Porque lá o João Leite, candidato do PSDB do Aécio Neves, corre o risco de perder. Exato. E seria uma coisa fatal, eu acho, para as pretensões do Aécio Neves. Porque ele, em 2014, você deve lembrar, ele perdeu a eleição em Belo Horizonte e em Minas Gerais. É verdade. Para governador e para presidente. Né? E enquanto isso, nós vimos aí agora o João Dória, né? Ganhou no primeiro turno em São Paulo, bancado pelo Geraldo Alckmin, né? Que brigou lá com a cacicada tucana toda e bancou o João Dória. Né? Então, nesse momento, o Alckmin leva vantagem na disputa interna do PSDB, que já começou. Muito bem. Coutinho, eu vou te pedir para continuar aqui. Nós vamos assistir agora uma reportagem para comentar, já que estamos falando da esfera federal, quadro que se desenha para 2018, porque lá tem muita briga acontecendo entre os três poderes. Olha, é uma guerra. E você vai explicar para a gente essa guerra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, suspendeu as investigações de uma operação da Polícia Federal que prendeu policiais do Senado. Nós vamos então a Brasília agora conversar com a nossa colega, a repórter Renata Varandas, que tem todos os detalhes. Renata, boa noite para você. Oi, Clébio, boa noite. Olha, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender as investigações da Operação Metis e tirar esse inquérito da 10ª Vara de Justiça Federal e levar para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Operação Metis investiga aí um possível serviço de contra-inteligência que seria feito por policiais legislativos em favor de senadores que são investigados na Operação Lava Jato. Com essa decisão do ministro Teori, o presidente do Senado, Renan Calheiros, soltou uma nota comemorando e dizendo que ainda tem fé na justiça. Agora, tudo isso tem causado um grande desconforto, né? Na verdade, até uma briga entre Renan Calheiros, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Esse clima tem ficado muito pesado, tanto é que até o presidente Michel Temer teria acionado aí o senador Aécio Neves, que é presidente do PSDB, para ver se ele consegue intermediar uma conversa entre Renan Calheiros e o ministro tucano Alexandre de Moraes. A gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer, não tem data marcada, mas essa é uma tentativa aí também do presidente Michel Temer para ver se consegue acalmar os nervos aí e consegue uma harmonia entre os poderes. Hoje mesmo ele falou que isso era muito importante, que os poderes trabalhassem de forma completamente harmônica. Agora, certo é que amanhã vai ter um evento, é um evento de segurança, vai ser no Itamaraty e todos eles, todos os desafetos estarão unidos no mesmo lugar. Não sabemos o que vai acontecer. A gente espera para contar amanhã. É isso, Clébio.
Muito bem, obrigado, Renata. Esse encontro, Couto, promete reservar momentos de muita emoção, porque, afinal de contas, diante de todo esse debate que envolve Renan e Carmen Lúcia e, como personagem principal, Alexandre, a gente imagina que vai pegar fogo. Ou será que não? Haverá diplomacia? Vai ser no Itamaraty, né? Diplomacia combina com que eles vão lugar de discutir diplomacia. Segurança, né? Um programa de segurança e tal. Exato. E vem bem a calhar, porque eu acho que vai precisar de muita segurança na Praça dos Três Poderes, né? Que está conflagrada. Eu acho que é inédito isso. É um conflito entre três poderes. Exato. Quer dizer, começou com o Renan, chamando o juiz de juizeco. Né? Aí chamou o Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, de chefete de polícia, né? Termos muito pejorativos para um líder do porte dele, né? Que é o presidente do Congresso Nacional, né? Atingiu de um lado o executivo, do outro lado o judiciário. Mas hoje ele obteve uma importante vitória nessa guerra. Né? O Teori Zavascki mandou parar a Operação Métis e chamou para o Supremo, né, toda a investigação. Agora tem um detalhe aí, Couto. Teori Zavascki desautorizando o que diz Carmen Lúcia, não vai criar uma crise ali dentro? Aí já é um desdobramento, é a crise dentro da crise. Quer dizer, só faltava isso, né? Já tem a crise política, né? A crise econômica, agora a crise entre os poderes e o clima pesou dentro do Supremo. Porque a Carmen Lúcia, ela saiu em defesa da magistratura de um modo geral. Chamou a briga para si, né? E que a ofensa a um juiz é ofensa a ela também. Aí o Teori foi lá e deu razão para o Renan. E logo em seguida o Gilmar Mendes, sempre ele, né? Sempre se manifesta. Endossou a conversa. Endossou o Teori e deu razão ao Renan. Né? É nesse ponto que nós estamos nesse momento. Então aguarde mais emoções amanhã nesse encontro. Tem risco, Couto, diante dessa opção hoje do Teori, essa decisão dele, de haver um racha dentro do próprio STF? Porque já existe uma divisão ali, mas... Não, existem muitas divergências, né? É difícil falar em racha, né? São 11 ministros, né? E eles, a cada votação, eles se juntam, se separam, né? Mas está evidente que há uma posição totalmente a favor da Operação Lava Jato, qualquer coisa que faça, e há um outro grupo que está discutindo métodos, como agora, nesse caso do Teori Zavascki, que mandou parar a operação da Polícia Federal. Né? Vamos acompanhar o que vai acontecer amanhã, depois desse encontro em especial. O que não falta, meu filho, é crise. Crise, conflito. O que não falta é problema, né, Couto? Infelizmente. Amanhã, durante todo o dia, amanhã, a Record News certamente vai dar novos capítulos. Vamos acompanhar de perto desse conflito. Sigo aqui para você que nos acompanha pelo Portal R7 com o Ricardo Couto. A conversa agora, Couto, para comentar essa decisão do STF sobre o corte de salário, o desconto em quem fizer greve no poder público. Não é complicado? Você acha certo, Couto? Estou totalmente de acordo. Por quê? Nós precisamos acabar, no Brasil, ter regras para o funcionário público e regras para os outros. Né? Isso vale para tudo. Daqui a pouco, vou, em seguida, falar também dos juízes. Perfeito. Né? Você deu essa notícia que eu acho que é justíssima. Quer dizer, se nós, né, da empresa privada, fazemos uma greve ilegal, perdemos o nosso salário. É verdade. Nós sabemos não que só salário, como emprego até, né? E por que no funcionalismo as greves acabam virando férias? Você não corre risco nenhum, você não tem o salário descontado, não pode ser demitido. Né? E nós corremos todo esse risco. Né? Em geral acontece isso mesmo, cabeças vão rolar. E por que no serviço público não é assim? E ainda mais tem outra coisa. Greve de professores, por exemplo, né, prejudica mais milhões de pessoas. Tem que encontrar outras formas de luta, eu acho, né, e sem prejudicar estudantes, famílias inteiras, como tem acontecido. E greve de policiais, então, é um absurdo. Pois é, policiais, todas as áreas essenciais do serviço, não pode. E se fizer greve ilegal, tem que descontar o salário. E só completando isso, um outro negócio que estão discutindo agora no Senado, os juízes, quando são condenados, fazem alguma coisa errada, né? Sabe qual é a pena deles? Aposentadoria. Ou seja, eles vão para casa, continuam ganhando o mesmo salário e vão ficar de férias o resto da vida. De um lado, você fica de férias durante a greve e de outro, quando você faz uma coisa errada e é condenado. Quer dizer, está na hora da gente acabar com isso. E o outro ponto, não sei se ainda dá tempo de falar, é a questão da Previdência também. Por que tem regras tão diferentes para o funcionalismo público e para quem trabalha... Para quem trabalha na iniciativa privada de outra forma. Para o resto.
A reforma promete mexer nisso. Vamos ver se de fato vai, né? Eu acho que falta muita coisa para a gente ter um país mais justo. Nossa, nem faz. Mas isso aí são sinais. Estamos engatinhando nessa tentativa. Tem que ir por aí. Tá certo. Coutinho, daqui a pouco a gente continua a conversa para falar de economia, né? Porque os dados são assustadores. E falando justamente nessa questão de finanças, a gente sabe que o Brasil passa por uma situação econômica muito ruim já faz um certo tempo. Para você ter uma ideia, a taxa de desemprego neste terceiro trimestre ficou em cerca de 12%, segundo o IBGE. São cerca de 430 mil desempregados a mais do que no segundo trimestre. Nós vamos ver outros números e comentar agora com o nosso comentarista aqui de política e economia e todos os assuntos pertinentes ao governo, Ricardo Couto. E o que mais vier. E o que mais vier. Couto, eu vou pedir para colocar os números na tela e aí você vai vendo comigo qual é a situação que a gente tem para podermos, então, trazer para o nosso telespectador informações. Vamos ver na tela? Coloca para mim na tela, então, por favor, e para o nosso telespectador também. Então, população desempregada, Couto, a gente tem a seguinte questão. Houve um aumento aí de 33,9%, então são 12 milhões. Em comparação a 2015, são mais 3 milhões. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela antes de comentar. Aí a gente comenta... Pode ir mostrando e a gente vai comentando? Geral, né? Só te dar essa outra informação, Couto, olha só. O motivo do aumento do desemprego. A gente tem novos trabalhadores que não chegam a 1 milhão. Os que estão tentando o primeiro emprego, Exatamente. Os que estão entrando no mercado de trabalho, né? E os que já estavam foram demitidos 2.255.000. Ou seja, é uma grande quantidade, né? Não dá para... É muito, somando os dois, dá 3 milhões de empregos a menos em um ano. Desempregados em um ano. Agora, antes de falarmos das contas públicas, falando especificamente do desemprego, Couto, 12 milhões. Existia no começo do governo Temer, quando a ex-presidente... tem mais uma... Vamos dar uma olhadinha na próxima tela, então, do desemprego. Deixa eu dar uma olhadinha no que diz essa tela. Aí. Então, motivos do aumento? Aí, carteira assinada. Agora a gente tem, então, qual é a situação. Carteira assinada, 34 milhões e as perdas em um ano, 1,3 milhões. Então, também... E deixar de ter carteira assinada e for para o mercado informal. Exatamente. E mesmo no mercado informal estão patinando porque a situação de crise está gigantesca, né? Agora, Couto, eu dizer para você o seguinte, 12 milhões de desempregados. No início do governo Temer, depois do afastamento definitivo da ex-presidente agora Dilma Rousseff, havia uma certa motivação, digamos assim, uma boa visão em relação à recuperação da economia. Começou a decolar, houve até uma reação, mas estagnou de novo. Nós tivemos, julho, agosto, alguns sinais de vida, né? Conversando com empresários, tinha mudado o astral, estavam começando a confiar de novo e tal, né? Exato. E agora a coisa já mudou. Um balanço hoje, o resumo da ópera desses números todos, eu anotei aqui, é meio assustador, viu? A coisa piorou muito, em todos os sentidos. Em resumo. Cai a arrecadação do governo. Cai a renda dos trabalhadores. Além de ter menos empregos, também a renda caiu. Quem continua no mercado de trabalho está ganhando menos. Maior rombo nas contas públicas da história em setembro. Mais de 25 bilhões de reais de déficit em setembro. O desemprego, nós vimos agora, cresce e atinge 12 milhões. Em apenas 3 meses, 437 mil brasileiros perderam emprego. São 437 mil famílias. Quando a gente fala em 12 milhões, números assim, 12 milhões é praticamente a população inteira da cidade de São Paulo. Você imagina essa metrópole, essa multidão a maior cidade de do país, do né? país, uma das maiores. Todo mundo acordar de manhã e não ter emprego por aí. Exatamente. Esse dado é muito preocupante. Agora, você citou aí uma questão importante. Se você pegar 4 pessoas em cada família, no mínimo, por baixo, isso atinge 48 milhões de pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Você citou uma questão aí que é muito importante, que tem impacto direto também no desemprego, que é a questão das contas do governo federal. E citou que elas fecharam no mês de setembro com um déficit de 25 bilhões de reais. Esse, inclusive, é o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 97. Tanto que, de acordo com o Tesouro, o crescimento do déficit da Previdência Social vem sendo o principal responsável pelo mau desempenho das contas. Então, a gente tem mais um telão, Couto, para você me ajudar aqui e ajudar o nosso telespectador a entender. Tesouro que divulgou esses números. Vamos colocar na tela, então, para o nosso pessoal de casa ver? Tela está aí para você. Meta fiscal de 2016, 170 bilhões e meio. De janeiro a setembro, Couto, 96,6 bi, que representa ali quase 2,5% do PIB, 2,1% para ser bem exato. Vamos ver a próxima tela. Por enquanto está dentro do que estabeleceram, né, depois que o Henrique Meirelles assumiu. Exatamente.
Vamos ver agora os investimentos. Aí é que mora o problema. Porque de janeiro e setembro de 2016, a gente teve investimento de 38 bilhões e meio. Entre janeiro e setembro de 2015, 41,8 bilhões. Só que quando a gente pega ali e divide por programas, o PAC, por exemplo, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi uma bandeira muito defendida, né, pela ex-presidente Dilma, ele teve ali, como a gente percebe, uma queda. O investimento foi de 26,9 bilhões e a queda de quase 20%. É uma coisa que a gente constata aí, Kleber, é que todos os números pioraram de 2015 para 2016. Exato. Né? Quando se esperava uma recuperação, todo mundo falava nisso, ajuste fiscal vai melhorar e tal. Não aconteceu isso. Os números estão mostrando que nós... Eu me lembro que em 2015, muita gente dizia assim, que negócio do tiri, pior que está, não pode ficar. Não dá para ficar pior. Mas sempre dá para piorar, infelizmente. Infelizmente. Agora, quando a gente olha, coloca de novo a tela para mim ali, por favor, porque tem um número também, quando a gente olha o Minha Casa Minha Vida, a queda no investimento foi ainda maior, ó, 60%. E tem um detalhe, eu acho que nós temos aí também o déficit da Previdência. Acho que a próxima tela, déficit, vamos ver. Passa para a gente ver. Tem uma coincidência de números aqui. Passa a próxima tela para a gente aí, deixa eu ver. Isso aí, déficit da Previdência. Olha lá, Couto. Dá uma olhada, rombo, setembro de 2016, 25 bilhões. É exatamente o mesmo valor do rombo das contas públicas. Exatamente. O déficit público está, em grande parte, consegue. E aí mostra a necessidade de uma reforma da Previdência. Exatamente. Agora, quando se fala, o que se fala muito a partir de janeiro, fevereiro, trabalhar em cima justamente da reforma da Previdência. Agora, a PEC 241, que está sendo motivo de tanta indagação, tanto questionamento, deve ajudar a solucionar esse déficit toda, essa situação toda? Essa PEC só vai funcionar se resolver o problema da Previdência. Senão não adianta muito. Uma não funciona sem a outra. Porque se não diminuir esse déficit da Previdência, vão ter que cortar em outras áreas. Exato. E aí entra aquele negócio, vai cortar onde? Porque na própria carne... Na educação, na saúde, certamente não vão cortar no salário do funcionário. Esse aí sempre já está garantido. Aliás, um detalhe, 10 horas depois de aprovar a PEC na Câmara em segunda votação, 30 deputados reunidos ali na Surdina, aprovaram um grande aumento, um reajuste para várias categorias profissionais de até 37%, incluindo a Polícia Federal. Eu não vou entrar no mérito, porque eu sei que eu escrevi sobre isso e recebi muitas críticas de servidores públicos. Que nós estamos há muito tempo sem aumento, a inflação, não sei o quê. Acontece que isso atinge a todos os brasileiros. Né? E nesse momento, ninguém está conseguindo... de volta os salários que perdeu nos últimos tempos. E os cofres públicos têm um limite. Né? É o que a gente está vendo. Finitos. Exatamente, como a gente está vendo no estado do Rio, acabamos de falar antes. Quer dizer, a gente vê os gastos públicos completamente quebrados. Fora de controle. Fora de controle, não é só na esfera federal, nas esferas estaduais e até nas municipais. Né? Eu quero ver agora como é que vai ser no final do ano, na hora de pagar o 13º. Não estão pagando nem os salários em dia. Exatamente. É uma situação então, que eu estou lembrando agora. Dar aumento, porque depois não paga. Exato. Se arrasta no Rio de Janeiro. É o caso da Previdência também. Não adianta, se não mexer na Previdência, daqui a pouco você, quando se aposentar, que é jovem, né, não vai receber nada. Eu não tenho nem essa ilusão de me aposentar pela Previdência Social, Coutinho. Acho que eu não vou conseguir. Acho que a minha geração não vai conseguir. Dificilmente conseguirá. Né? Tá certo. Mas eu ainda recebo, a minha ainda recebe alguma coisa. A sua está garantida por enquanto. Vocês eu não sei. Tá bom. Coutinho, muito obrigado por ter vindo aqui hoje conversar com a gente em 2 blocos. Te convido a permanecer aqui, porque a gente vai falar para o internauta já. E no domingo, encontro marcado, hein? Nós vemos aqui. Vamos ver que surpresas teremos nessa eleição do segundo turno. Vamos conferir as pesquisas. Vamos conferir, principalmente as de boca de urna. Para você que está nos acompanhando pelo Portal R7, eu continuo a conversa com o Coutinho para falar um pouquinho agora sobre a questão da desaposentação que ontem foi, de certa forma, colocada fora de questão pelos ministros do STF. 7 votos contra 4, inclusive a ministra Carmen Lúcia. Coutinho, a gente fala disso porque você acabou de falar sobre a questão da reforma da Previdência, né? E hoje o Supremo iria analisar, mas acabou também adiando essa conversa sobre o que vai acontecer com aqueles que receberam um valor adicional. Será que vão ter de devolver? Como é que vai ficar essa situação, Coutinho? Não sei a resposta, porque eles não deram. Não deram. Que era isso, né? Eles se reuniram de novo para dar essa resposta. O que se alega é o seguinte, que o governo não tem condições de pagar isso, de pagar a diferença que estão pedindo de quem voltou ao trabalho e que continua pagando a Previdência, né?
É engraçado, quando se trata de pessoas, de trabalhadores comuns, vamos dizer assim, vai aumentar muito o rombo, não tem dinheiro e tal, né? Mas na hora de dar aumento, né, para o funcionalismo público, eu insisto nesse ponto, né, o dinheiro aparece. Né? Então, grande parte do rombo fiscal da Previdência, né, é provocado pela diferença entre o que entra dos servidores públicos e o que é pago para eles. É um desequilíbrio total. O nosso colega, o comentarista econômico aqui, o Richard, né, ele já mostrou os números várias vezes. Exato. Né? É muito maior, a gente sabe, nas famílias da gente, aqueles que se aposentam no funcionalismo público, né, depois de aposentados, ganham muito mais do que os que estavam na iniciativa privada. Exatamente. Né? Quer dizer, a preocupação é gigantesca, principalmente para quem vive isso. O problema é o seguinte, o dinheiro acabou. Né? E alguma coisa tem que ser feita. Eu não sou comentarista econômico, é o Richard e tal, mas eu sou um cidadão que está vendo as coisas com muita preocupação. E que conhece muito da política e sabe o que é preciso ser feito. É que uma coisa está ligada com a outra, não dá para separar. Né? A crise política alimenta a econômica e a econômica alimenta a política. E agora temos, o que não tinha antes, uma crise institucional entre os três poderes. Exatamente. O que agrava tudo. Só faltava isso. Exatamente. É torcer para que tudo se resolva bem nos próximos dias. Tomara. O que nos resta é torcer e rezar. Então tá certo. Ô tio, domingo a gente se encontra aqui para a cobertura então das eleições. Até domingo. Nos encontramos aqui. Bom descanso para você. Até lá.